Boa tarde, alunos do sexto ano. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de matemática de hoje. A gente está iniciando mais uma semana, né? Espero que todos estejam bem aí, se cuidando contra o Covid aí, ficando em casa, tá? Turma, a gente vai estar dando continuidade no desenvolvimento da apostila, caderno base número 3. E hoje a gente vai estar fazendo os exercícios 24, 25 e 26, tá? Bem tranquilo, falando também ali sobre frações, tá? E uma associação junto com porcentagem, porque a fração também ela serve para estar representando porcentagens, tá bom? Então vamos lá, bem tranquilos os exercícios, só prestar atenção, todo mundo vai entender facinho, tá? Olha, o exercício 24 está dizendo o seguinte: represente a porcentagem na forma de fração, simplifique quando for possível e represente a porcentagem correspondente em uma figura. Aí ele mostra um exemplo ali, temos um exemplo. Como eu faço para representar aqui 20%? Né? Nesse exemplo está a representação de 20%. 20% na forma de fração, olha só como a gente fala, ó, não é 20%, então é 20 partes por 100. Então eu tenho 20 partes de um total de 100. Então eu criei a minha fração que representa 20%. Olha lá, 20 partes de um total de 100 partes. Daí eu posso simplificar. Vou simplificar aqui por 10 primeiro. Simplificar, lembrando, divido o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor. Vou dividir 20 por 10 dá 2. 100 dividido por 10 dá 10. Aqui ainda dá para simplificar por 2, né? Vou simplificar por 2 e simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. Opa, cheguei à minha fração chamada de fração da forma irredutível. Não dá para mais simplificar ela. Então eu tenho a fração 1/5. Para fazer um desenho que representa a fração 1/5, bem tranquilinho, né, turma? Olha só, 1/5 é uma parte de um total de 5 partes. Então fiz aqui o desenho para representar essa fração. Mesma coisa vocês vão ter que fazer nos outros itens, do item A até o item D. Olha só, representar a fração 10%. 10% são 10 partes de um total de 100. Lembrando que as partes sempre ficam em cima, é o numerador, e o total fica embaixo, que é o denominador. Então, 10 partes de um total de 100. Tem a fração 10 centésimos. Vou simplificar para ficar mais fácil, ó, divido por 10, dá para dividir em cima e embaixo por 10. 10 dividido por 10 dá 1, 100 dividido por 10 dá 10. Então, agora eu tenho a fração 1/10. Como que eu represento essa fração na forma de desenho? De um total de 10 partes, eu tenho uma. Daí eu pinto uma. Ó, tem 10 partes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De um total de 10 partes, pintei uma porque é uma parte de um total de 10. 1/10, tá? Item B, para representar aqui 25%. Então eu tenho 25 partes de um total de 100. Simplifiquei por 25, que dá para dividir, né? 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. Tenho a minha fração na forma irredutível, 1/4. Para representar 1/4 na forma de desenho, está aqui. O meu inteiro foi dividido em 4 partes, e dessas partes eu peguei uma, está aqui. Uma de um total de 4, certo? Item C agora, representar 50%. 50% é 50 partes de um total de 100. Olha lá, 50 de um total de 100. Simplifiquei, 50 por 50 dá 1, 100 dividido por 50 dá 2. Então agora eu tenho que representar na forma de desenho a fração meio, 1/2. Então eu tenho uma parte de um total de 2 partes. Então tem metade, meio. Ó, metade é a fração que está representando. E o item D, representar agora 100%. 100% são 100 partes de um total de 100. Simplifiquei, 100 por 100 dá 1, 100 por 100 dá 1. Então, esse número é o número 1. Então, o inteiro que foi dividido em apenas uma parte, eu tenho toda essa parte. Então, eu tenho total, tenho 100%, certo? Entenderam aí, né? Bem tranquilinho para fazer esse exercício. Agora, vamos lá para o exercício número 25, turma. No exercício número 25, temos ali também algumas figuras, né? E nessas figuras tem uma quantidade pintada, de cor cinza, e algumas partes não pintadas. Então está dizendo o seguinte, ó, no exercício número 25. Represente a fração e a porcentagem
que correspondem à parte pintada de cada figura. Se vocês contarem lá no quadradinho, eu não fiz o desenho aqui, tá? Mas vocês têm ali, tanto no item A e no item B, um total de 100 quadradinhos. Dá para vocês contarem aí, tá? Vocês têm 10 na horizontal e 10 na vertical. Então, vocês têm um total de 100 quadradinhos. Quantos quadradinhos eu tenho pintado no item A? Né? No primeiro item aí. Eu tenho 8 partes pintadas de um total de 100. Então, aqui já tem a fração, 8 centésimos. Se eu tenho 8 partes de um total de 100, quantos por cento é isso? Né? Quantos por cento representa essa fração, 8 centésimos? Isso é igual a 8%, tá? Eu tenho 8 partes por 100, então eu tenho 8%. Item B agora. No item B, se vocês contarem ali, vocês têm 80 quadradinhos pintados. Então, vocês têm 80 de um total de 100. Então, qual é a porcentagem nesse caso? 80 por 100. Então, vai ser quanto? Qual a porcentagem aqui? Vocês vão ter que colocar, tá? E no item C, o desenho está um pouquinho diferente, mas é bem tranquilo. Você tem um desenho ali, onde você tem metade dele pintado e metade dele não pintado. Então, a fração é a fração meio, metade. E qual é a porcentagem que representa metade? Metade de 100%, quanto vai ser? Pensam aí, vocês vão colocar a resposta aqui, tá bom? E no exercício 26, nós temos ali também uma figura, né? Temos ali um desenho, onde vocês têm partes dessa figura, parte desses quadradinhos pintados e partes deles não pintados. Então está dizendo o seguinte, a figura a seguir está dividida em 100 quadradinhos, de tamanho iguais. Considerando o número total de quadradinhos, a porcentagem que representa o número de quadradinhos pintados com a cor cinza corresponde a quanto? Bom, então vocês não precisam contar o total de quadradinhos, por quê? Porque já está dizendo ali que tem 100 quadradinhos no total. Agora, quantos quadradinhos pintados tem? Aí vocês que vão ter que contar, tá? Então aqui embaixo está dizendo, número, né, de quadradinhos total, quanto é? 100. Quantos deles estão pintados? Não sei, vocês vão ter que contar e ver quanto é. Coloca aqui, tá? Vocês vão colocar o valor aqui em cima. Você vai ter a fração. Lembrando que essa fração pode ser escrita na forma de porcentagem, daí vocês vão ver, né? Se eu tenho aqui, não sei, não é essa a resposta, tá? Mas se eu tivesse 10 quadradinhos de um total de 100, então eu tenho 10 por 100, então tem 10%. Então aí vocês vão ver o número de quadradinhos que vai estar aqui em cima, contar, tá? E ver qual a porcentagem que representa ali e marcar a resposta correta. Beleza, galera? Para nossa aula de hoje são essas as explicações, tá? E essas atividades para vocês fazerem. E não se esqueçam, terminando a atividade, tira a foto e manda para o professor estar fazendo a correção. E caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para estar perguntando. Beleza, galera? Valeu, tchau, tchau.